Na vida nós encontramos diferentes momentos, diferentes possibilidades de sermos felizes e também de atravessarmos o mar de desafios que é existirmos, redescobrirmos as nossas potencialidades, os nossos pontos de melhoria, enfim. O importante é que, enquanto houver vida, nunca faltará esperança. A amizade, a poesia, a busca pelo belo tem muito a ver com a nossa convidada de hoje, do videocast Na Varanda da Kitty. O primeiro, ou um dos primeiros videocasts feito de forma profissional, mas num ambiente informal, por 3 professores do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós receberemos a Gabriela Coelho. Gabriela se entende como uma jovem saudosa, muito ligada à música e a aventuras na natureza. Recentemente, inclusive, protagonizou uma participação luxuosa num programa da TV Globo chamado Expedição Rio, gravado na capital ecológica do estado, de onde falamos, o município de Cachoeiras de Macacu. Gabriela Coelho contará um pouco da sua história de vida, dos desafios e da causa PCD. Este episódio é apoiado pela Magda Tiburcio, que apoia e indica a Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu. A Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu realiza um trabalho de muitos anos no município, aproximadamente 40 anos, de muita seriedade, e você também pode e deve conhecer mais esse trabalho que é realizado no bairro do Campo do Prado, região central do município. Você que mora longe, mora distante, enfim, outra cidade, outro país, pode também seguir nas redes sociais e não deixa de seguir a gente aqui no Instagram, Na Varanda da Kitty, e no YouTube, Razões para Aprofundar, ou Na Varanda da Kitty, tanto faz. Um grande abraço e cola aqui, se liga na gente. Oi pessoal, tudo bem? Vocês estão na Varanda da Kitty, o espaço no estado do Rio onde você tem um encontro com a informação de qualidade, com informação histórica. Enfim, eu sempre comento que esse é um espaço de 3 professores de diferentes regiões do estado do Rio: interior rural, Baixada Fluminense e capital. A gente está falando de Cachoeiras de Macacu, capital ecológica do estado do Rio de Janeiro, um município responsável pelo maior volume de água doce de deságue na Baía de Guanabara. E ao meu lado eu tenho hoje uma moradora, cachoeirense, filha da terra, não é, Gabriela? A Gabriela Coelho é uma jovem, recentemente protagonizou um programa da TV Globo chamado Expedição Rio, e tem muito a nos dizer, a nos falar sobre a sua história de vida, os seus primeiros desafios enquanto ser humano e, sobretudo, a sua ligação com a natureza e com a música. Então, quero muito agradecer mais uma vez, Gabi, pelo seu tempo, pela sua... Primeiro, eu já te acompanho, não é de hoje, né? Vou aqui abrir, porque não tem segredo nenhum com os nossos ouvintes, muito pelo contrário. Eu já sigo a Gabi há um tempo, ela também, pelas redes sociais, interage comigo e nós trocamos, né, sobre livros, literatura
Gabriela é uma pessoa muito sensível. Eu quero, inclusive, destacar nesse episódio, assim como o anterior, a apoiadora, né? Hoje nós tivemos o apoio da Magda Tibúrcio, que apoia e indica, nesse momento, a Associação Pestalozzi de Cachoeiras de Macacu. Então, você que não conhece o trabalho da Pestalozzi, siga a página deles e, enfim, apoie, conheça. Siga também na Varanda da Kit, porque aqui você tem depoimentos, histórias de forma diferente, autêntica, espontânea, informal e, sobretudo, franca, com zero fake news. Bom, dito isso, a palavra é sua. A gente quer te ouvir e aprender com você. Queria mais uma vez saudá-la. Muito bem-vinda. Obrigada. E quem é Gabriela Coelho? Como foi os seus primeiros passos na infância? Eu sou... Minha mãe já tinha dois filhos, e casou com meu pai. E ela já não pretendia ter filhos antes disso, depois que se juntou com meu pai, resolveram tiveram duas gêmeas, eu e minha irmã Carolina. E os outros filhos dela já tinham, se não me engano, meu irmão acho que tinha 11 anos e minha irmã 13. Então foi uma outra experiência para ela e para o meu pai, que não tinha filhos ainda. Acredito que o fato de ter nascido gêmea, né, com a minha irmã, foi algo que me fez enxergar o mundo de uma forma diferente, sempre junto com a minha irmã, como se fôssemos, né, sempre a mesma coisa juntas. Durante muito tempo, eu acho que ela vivia e eu estava sempre ali um pouco atrás dela, assim, na sombra dela. Não por vontade dela, mas por conta da minha história de vida, assim, de saúde. Eu sempre, desde pequena, eu tive alguns problemas de saúde, desenvolvi uma certa sensibilidade, sabe, um pouco mais sensível, ou bastante mais sensível que ela. Sim, eu acho que, ao meu ver, a minha infância foi feliz, mas faltou essa parte da saúde. Eu acho que eu deixei de viver algumas coisas e isso, pelo fato de eu não ter vivido na infância, eu acho que eu continuo vivendo até então, né? Parece que a infância ainda é uma coisa muito latente em mim. E eu acredito que nada acontece por acaso, né? A gente não tá aqui hoje por acaso. Então tudo que eu É verdade, vivi concordo com você. desde a infância, eu acho que foi essencial para eu estar aqui até hoje. Estar aqui hoje e estar da forma como eu estou hoje, né? Trazendo essa bagagem que só aumenta, né, de todo mundo quando a gente tem esse olhar receptivo a tudo que acontece, consegue ressignificar as coisas ruins e dar significado a tudo de uma forma que é para fazer bem pra gente, pra quem a gente tem, né, o prazer de conviver, de estar junto. Então, não é à toa que eu passei por isso tudo, não foi à toa. Eu acho que se eu não tivesse, assim, a gente pensa assim, se fosse diferente, mas acho que não teria que ser diferente. E isso agrega muito os meus valores. Eu acho que essa coisa da saúde está muito atrelada à sensibilidade, né? Não é à toa que eu estava sensível a todas essas coisas de infecções. E minha sensibilidade não era só para ficar doente, mas também para perceber, acho que muita coisa que às vezes passa desapercebido por outras pessoas, ou pelo fato delas não se proporem, né, assim, a ter esse tipo de visão, ou por não carregar esse traço, assim, né, de saúde ou de personalidade mesmo, né, de ter. E eu não acho que isso me faça ser melhor nem pior do que ninguém, mas diferente. Perfeito. Como cada um tem um DNA, eu acho que a gente também tem essa identidade, né, no ser, não só na parte genética. O que é a vida para você, Gabi? Hoje, todo dia eu penso nisso, né? O que é a vida para mim? Há um tempo atrás, acredito assim que há um ano atrás,
Menos que isso. No início do ano eu ainda estava um pouco num conflito interno de se eu realmente estava vivendo ou só sobrevivendo. Porque teve um momento da vida que... Alguns momentos, né? Mas esse último episódio foi algo bem forte, né? Porque eu acho que eu estava muito fraca, então ele se mostrou bem maior, né? E compartilha o que você puder e quiser, né? Também conosco. Ano passado, meados do ano passado, se não me engano, em fevereiro, ou antes, acho que foi antes, talvez até no ano retrasado, eu comecei a ter episódios de infecções respiratórias que não ficavam, sabe, 100%, já vinha outra. E o pulmão é um órgão que está, na medicina chinesa, né, ele tem relação com a tristeza. O sentimento dele Decepção, é a tristeza. Né? A tristeza. A tristeza é. Ok. Quando ele tá, né, com aquela energia, a tristeza que acaba incapacitando. Mas eu só consegui ter essa consciência depois. Porque eu tava num momento assim de muita tristeza, muita angústia. E essa questão das infecções foram, né, sendo... Acirrando. E aí começou a mexer também com a parte emocional, psicológica. Eu comecei a ter algumas crises de perder a consciência e voltar à infância nesses momentos. E meus pais, né, descreviam isso quando eu voltava. E pelo que ele fala, era nítido que eu voltava realmente a ser criança. Mas ele falou assim, não, mas você não deixava de ser você, era a Gabriela até como mais você... jovem. E ele fez um registro de um desses momentos e eu não consegui me reconhecer ali. Minha voz estava diferente, meu olhar estava diferente. Eu não sei, assim, era algo bem... E assim, para quem está nos ouvindo, que é de Cachoeiras, mas muita gente também não é de Cachoeiras, né? Se você puder nos falar um pouco, né? A sua irmã, a Caroline, a Carolina, desculpe, ela tá viva? Sim. Ah, sim. Ela tem 30 anos também. Nós somos bem, assim, diferentes, né? Fisicamente, também na parte de personalidade. Vocês são gêmeas? Sim, somos gêmeas bifterinas. E a gente tem uma ligação muito forte, né? Sempre teve. Mas tem algo que nos liga mais ainda, que é a filha dela, minha sobrinha Aurora. Aurora. Aqui você posta, ela tem cada story, gente. Depois vocês... Qual é o seu @? Gabiazaki 7. Gabiazaki com S7. E desculpa te interromper, mas são assim, é de uma beleza, de uma virtuosidade, assim. Você com a Aurora, com o violão, o ukulele e tal. Tua sobrinha, fala, desculpa. Ela, antes da minha irmã pensar em ficar grávida, eu ficava pedindo a Deus, eu quero ser tia dessa irmã, porque eu sou tia dos outros. E assim, a ligação que a gente tem, não que meus outros sobrinhos não tenham, mas eu achava assim, tá na hora dela me dar um sobrinho ou uma sobrinha. E ela falava assim, não, eu ficava, Deus, dá um jeito de... E eu estudei reflexologia, eu ficava estimulando o pontinho para ela ficar grávida. Isso que eu te perguntar aqui no gancho. Conta pra gente, assim, né, sua educação, sua profissão, o que você estudou na sua vida, né? Eu sou uma pessoa permeando curiosa. a saúde mental, saúde física. Eu sempre tive esse gosto pela saúde, pelo cuidar, na verdade, né? Pelo cuidar das pessoas, pelo solucionar, às vezes, questões, problemas, não só de saúde, né? Mas poder ajudar, sabe? Me solidarizar com qualquer questão. Tem uma pessoa que está precisando, assim, mexer em alguma coisa ali, não sabe o que vai botar para funcionar aquilo ali, ou uma questão de saúde, uma questão de exame e tal. Tem um autor te oferecendo um livro para comprar. Isso aí. Qualquer ajuda, assim, se eu não puder fazer, eu vou buscar, sabe, algo para poder ajudar. Então, quando eu comecei a ter consciência das coisas, desses problemas de saúde, eu pensava, quando eu crescer eu quero ser médica. Quero ser pediatra, porque eu era criança, então acho que o próprio fato de gostar de estar ali sendo criança também, acho que me dava essa vontade de lidar com criança.
Mas aí foi passando, né? Chegou no ensino médio, no início, eu pensei, vou fazer pré-vestibular para tentar a faculdade de medicina. No primeiro ano foi assim, no segundo e no terceiro teve um fato que me tirou, assim, da... Ah, é? O que houve? Eu amava estudar. Até quando eu tava doente, eu ficava mais doente ainda porque eu não podia ir pra escola. E eu dormia e acordando pensando em estudar. Ficar de férias pra mim era bom nos primeiros dias. Depois eu já ficava com saudade de ir pra escola. Não Você era estudava em pelo fato, Cachoeiras ou estudei em Friburgo? Cachoeiras. Ah, sim. Eu até tentei estudar em Friburgo, mas fiquei um mês lá e voltei porque eu não conseguia ficar longe dos meus pais. Eu era muito assim, acho que ainda sou, mas diminuiu esse grau, né, de dependência. E aí, no terceiro ano, aconteceu uma situação na escola e aquilo me fez muito mal. E foi a primeira vez assim que eu acho que sim, hoje sabendo que é depressão, acho que a primeira vez que eu tive depressão foi quando eu fui estudar em Friburgo, que fiquei longe dos meus pais, né? E essa questão toda que eu nunca tinha ficado. Então eu voltei e aquilo ali foi um pouco, aí desencadeou também uma série de pneumonias. E depois melhorei, acho que fui me conformando, acho que fui desviando a visão daquilo ali, buscando soluções para também me manter bem aqui perto deles estudando. Porque minha vontade de estar lá era para eu ter um suporte melhor, para poder realmente cursar uma faculdade de medicina. E no terceiro ano aconteceu uma situação no colégio e eu não soube lidar com aquilo ali, comecei a ter pesadelos. Situação de ataque, de bullying, alguma coisa assim? Era. E eu tinha pesadelo direto com aquilo ali. E minha irmã também se sentiu, foi junto, assim, eu e ela na mesma situação. Quando você tentou estudar lá, né? Aqui, no terceiro ano, eu vim pra cá. Ah, ok. Eu tentei lá no primeiro ano, fiquei um mês, voltei pra cá junto com a minha irmã. Ela também tava. E aí no terceiro ano, a gente teve né, passou por essa situação. Ela era o foco daquilo ali, mas eu junto com ela acabei, né, absorvendo, né? A gente vive muito assim ainda, mas naquela época era ainda mais, né? Então, a gente resolveu mudar de escola, aqui mesmo em Cachoeiras. Mas aquilo ali me afetou de uma maneira que eu perdi a vontade até de ir pra escola, mas eu continuei indo. E aquilo pra mim, essa falta de sabe, não ter prazer mais de estar no lugar que era pra mim tudo, até isso me afetou, porque eu não aceitava. E é importante, né, Gabi, pegando seu gancho, dizer que a gente inclusive vai colocar o número aqui nos créditos finais do CVV, Centro de Valorização da Vida. Depressão é algo extremamente cotidiano, se eu posso dizer assim, e acontece na vida de cada um por um período ou de forma mais endógena, mais permanente, e cada ser humano manifesta de uma forma. Eu ouvi num programa certa vez, eu não me lembro qual, que até mesmo o mau humor constante, o estresse, o mau humor, aquela pessoa, sabe, mal-humorada, que está sempre amarga, isso é uma forma de depressão. Às vezes a pessoa é pontual no trabalho, faz tudo, aquela pessoa, desculpa falar, entre aspas, pé de boi, faz tudo, mas está sempre insatisfeita, amarga, mal-humorada, né, com aquele sentimento de injustiça. E isso tem a raiz na depressão também, né? Então é importante o CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente vai deixar depois para você que se identifica com essa causa também procurar. Seja para receber ajuda ou seja para se voluntariar, né? Claro, com certeza. Porque eles também buscam, né, pessoas que podem doar Sim. o tempo para estar ali escutando. Sim, saúde mental não é brincadeira. Essa questão da depressão é algo assim que a gente ouve falar muito, né, hoje em dia, mas eu acho que nem todo mundo sabe realmente como lidar, como tratar, até a pessoa mesmo, sabe, para reconhecer que precisa de ajuda. Sim. Muitas pessoas ainda têm preconceito quando a gente fala em psicólogo, em psiquiatra. Total. Mas às vezes elas estão se automedicando, sabe, tomando Rivotril, essas coisas assim que a gente ouve muito. Eu falo que são olhares, eu tenho essa... Eu não sei se isso é um julgamento, mas eu acredito que é mais uma preocupação.
de olhar para a pessoa e falar, nossa, o olhar dela é rivotrilizado. Você vê aquele olhar Exatamente. assim, meio múmia, assim, meio zumbi. Exatamente. Eu, inclusive, li também há pouco no jornal o Globo, se eu não estiver enganado, que a homeopatia e a psicanálise foram postas à prova por uma pesquisadora, dizendo que não são científicos, não são comprovadamente científicos e que por isso deveriam sair do rol de atendimentos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Veja, Nossa. eu acho isso de uma precipitação, para dizer o mínimo, né? A indústria farmacêutica alopática, a gente sabe, são muitas pressões, não é? São muitas pressões. A gente tem que ter muito cuidado, analisar caso a caso, porque existem pacientes, você estava citando a medicina chinesa, não é? Que avançam positivamente nos seus quadros de saúde mental por meio de psicanálise, gente, pelo amor de Deus, e de homeopatia. Tem outras técnicas E também. de massoterapia, de aromaterapia. Aromaterapia, isso aí. Por favor, quer dizer que é para comprar Rivotril? É assim? Parece que hoje em dia isso é algo assim, um AS, sabe? Porque antigamente a gente, criança, tinha mania disso, né? Era algo gostosinho, aquela coisa de dá um AS, tá com dor de cabeça, dá um AS. A gente não tinha, quer dizer, os adultos não tinham consciência de que fazia mal tomar tanto AS assim. Claro. Mas hoje em dia as pessoas têm consciência que o Rivotril é algo assim, que o uso indevido provoca uma série de coisas, inclusive a demência. Né? Eu bato sempre nessa tecla com pessoas que eu sei que tomam. E essa coisa da legal, gotinha... você está falando disso sem tabus. Por favor. A gotinha é algo fácil de você carregar, né? De você vai na boca e às vezes a pessoa não tem noção de quanto tá... Eu vou te mostrar, agora eu vou quebrar mais ainda. Aqui, ó, isso aqui, ó, homeopatia, tá vendo? É um Rescue Remedy SOS. E homeopatia. Homeopatia sim, aqui na varanda da Kitty. Eu vou te mostrar que eu acho que o meu tem que também. Mas não é homeopatia, olha. A gente tem que ter todos os SOS. Eu não tô falando meu que óleo de hortelã-pimenta. Ah, da doTERRA? É tipo doTERRA, né? Aromaterapia. Meu Deus, tô fazendo propaganda aqui, ninguém tá recebendo nada com doTERRA. Não, é da fitoterápica. Inclusive, doTERRA nos patrocine. Quer experimentar? Dá licença. É uma Se gotinha puder. na mão. Ah. Uma, duas. Você vai, Aí posso esfregar? fricciona. Gente, que delícia. Ó. Aí agora você vai aproximar, mas não encosta. Me lembra o peppermint, é hortelã-pimenta, né? Pode esperar profundamente. Você vai sentir uma coisinha aqui. Parece que é lá na amígdala, né? No hipotálamo, sei lá. Pode fazer um Também por canudinho. dentro. E realmente libera as vias aéreas, né? Os pensamentos também, né? Ele abre caminho. Ele limpa sabe aquele pensamento repetitivo que às vezes fica? Às Cara, vezes e durante efeito o colateral zero, né? Só para quem já tem hipertensão, algumas mulheres grávidas, assim, ou com suspeitas de gravidez, tem algumas, né, restrições. Esse aqui. Mas tem uma infinidade de óleos. Ele tem um Ainda efeito... bem que eu já tomei meu remédio hoje para hipertensão. Ah, eu nem te perguntei antes. Olha que falta de cuidado da minha parte. Mas você acha que sobe muito? Quando a pessoa já tá com a pressão alta, você ficar fazendo isso o dia todo, Então não tá é tudo legal, certo, né? tá tudo certo. Mas o pouco que a gente fez, assim, se você colocar em lugares que absorvem rápido, aqui atrás da orelha, no pulso, vai pra corrente sanguínea muito rápido. Então não é Entendi. legal. Mas esse uso aqui que a gente fez, inalatório, é como se fosse uma bala, mas a bala não tem um efeito terapêutico, né? Sim. Mas é uma delícia. Uma O delícia. óleo essencial é diferente da essência, vale ressaltar isso, né? Que algumas pessoas compram aquela essência de botar num coisinha de vela, né? E é totalmente diferente. Esse tem um efeito medicinal. Incrível. Não tô fazendo Mas propaganda de... você estava falando da questão da medicina, né? Do seu terceiro ano e tudo. E aí eu desisti, né, completamente. Terminei o terceiro ano assim, meio que... Sabe? Vou assim mesmo, né? Sim. Empurrando de qualquer forma. Mas com aquela sensação de... eu tô... botei um pouquinho. Tô na dívida comigo. Sim. Então era uma não aceitação.
E eu estava presa nisso, né, lá no passado. Como se fosse uma promessa que eu tinha feito para mim mesma. Então isso era algo que eu me cobrava. Vira e mexe, assim, às vezes eu lembro disso e falo, não, mas eu posso cuidar das pessoas, eu posso curar coisas, assim, não que eu seja um santo, um milagre, sabe, que faz milagre, mas eu posso ajudar de uma certa forma, encaminhar para aquela cura, sabe? Então eu vi que não são só os médicos que cuidam, que os médicos da medicina, né, oriental, ocidental, a oriental Sim, também pode. sim. E tem várias técnicas, né? Reflexologia tem a chinesa, tem a tailandesa, tem a cromoterapia, a E aromaterapia. você estudou um pouco de cada uma, Eu assim? estudei um pouco da reflexologia chinesa e da Legal, tailandesa. legal. Que também a tailandesa tem muita questão de personalidade, né? Que a gente consegue ver nas mãos, a posição dos dedos, as marcas, né, aqui. Que legal. Então, às vezes, na medicina chinesa a gente consegue, a tailandesa também, mas na chinesa tem os órgãos, né, nas mãos e nos pés. Tem uma parte aqui na face também, mas a tailandesa tem essa questão da personalidade, né, de alguns traumas também. Sim. A gente consegue ver. E eu comecei primeiramente em mim, né. Depois eu fiquei igual uma doida, eu começava a conversar com a pessoa, e a pessoa começava a falar assim, eu tenho tal coisa, assim, eu falava assim, posso ver seu pé? Posso ver sua mão? Mas eu falei, olha, não é nada de quiromancia, até porque eu desde pequena eu tinha muito medo de ciganas, essas que ficam na rua, porque as pessoas falavam, eles roubam criança, e eu não cresci, eu achava que meu eles vão querer Deus. me roubar a vida inteira, né? Olha, Achar que suando eu já sou tô criança. depois do óleo, viu? Daqui a pouco começa a minha pressão. Ai, meu Deus, Paulo. Não, tudo bem. Tá tudo bem, daqui a pouco Tem você... camomila, tem tudo ali. Ai, não quer... Mas fala. Não, tá tudo Ai, bem. meu Deus. A Mas gente então- se empolgou aqui, seu remedinho, sua forma homeopática para pressão também. Ajuda. Então. Mas então, Gabi, assim, Aí maravilhoso essa questão da tudo isso. medicina, aí eu- Eu aí tô na- quase me dando a minha mão pra você ver também. No final a gente pode fazer isso. Pode? Pode, claro. Ah, adorei No isso. final, no meio, a hora que você quiser. Não, olha só. Com licença, deixa eu chegar mais perto. Não, gente, só aqui, né? Na varanda da Kitty, por favor. Momentos de suspense. Você vai querer que eu... Se for muito ruim, o Ellison vai cortar essa parte. Se for algo muito pessoal também. É. Você prefere que eu fale realmente ou... Assim, você já tá vendo, né? Eu vou tomar Não, um chá de camomila daqui a pouco. Tem algo assim que eu consigo ver vir Vai na... começar a suar mais ainda. Ai, meu Deus, Paulo. Conteúdos originais pra você, informação de qualidade, tem história, tem Gabriela Coelho, tem eu suando com esse hortelã-pimenta, minha testa tá tipo... Gostei de ver. As unhas também, né? O formato delas diz muito... A unha com formato de concha, O que é positivo? Negativo, quando desligar a câmera, você me conta. a unha com formato de concha. Quer dizer que você é uma pessoa comunicativa, empática, que está sempre ali no equilíbrio entre razão e emoção, que você consegue estabelecer um senso crítico, mas não é aquele crítico que afeta demais, nem você, nem os outros. Mas eu consigo ver também a posição do dedo. Você está sempre olhando para fora, está sempre buscando do lado de fora soluções para dentro de você conseguir conectar os fatos. E na parte fisiológica, eu consigo ver a parte
o intestino é o nosso segundo cérebro. Então ele funciona mais, na verdade eu acho que deveria ser o principal, porque ele tem muito mais, né, a parte de tamanho mais do que o cérebro. Então as terminações são muito, muito maiores. E eu consigo ver que ele está ativado de uma forma agora que ele está com uma energia bem aqui. Você pode ver, está bem irrigado aqui essa parte do intestino. E aqui também. Aí é o quê? Aqui é a parte da cabeça, do cérebro. Ah, sim. Aqui é o pescoço. Aqui é a cabeça. Se você fechar a mão, um se conecta com o outro. Ó, o dedão. Da mesma forma que esse dedo vem aqui. O que está no meio da gente? Quando a gente tira um raio-x que aparece no meio. Coração. O coração. Esse dedo aponta, ó. Interessante, cara. Tem várias coisas assim que a gente consegue. A pontinha aqui da. Você é uma pessoa. Não é aquela assim que. Não sei, eu posso dizer de agora, né? Porque isso pode mudar. Quando essas pontinhas são bem assim, sabe? Pontudinhas. São pessoas que gostam de mandar, sabe? Bem. Não vou obedecer regras, vou pular muito, sabe? Vou fazer do meu jeito. O seu talvez já tenha sido mais assim, mas agora tá bem mais tranquilo. Olha, só tô vendo aqui e aqui. Não, eu adoro. Minha esposa, minha tá companheira de vida. Mas eu acho que ele é uma pessoa justa. Porque eu tô vendo que acho que ele aceita também a opinião dos outros agora. Tenho aprendido, gente. A gente tem que melhorar a cada semana. Esse aqui tá meio lá, meio cá. Esses daqui estão querendo ainda, sabe, Temos que melhorar. A gente tá Mas depois me fala mais do intestino, viu? Sim. É ruim isso? Então, parece que ele tá um pouco mais, tá trabalhando um pouco mais do que ele deveria. Entendi. Né? Essa questão da, talvez você não esteja dando um tempo de absorver tudo e você tá... Tem a parte da digestão tá muito relacionada com o que a gente aceita dentro da gente, Com né? ansiedade, né? O que a gente come e o que a gente aceita na nossa vida de pensamento, de, sabe, da opinião do outro, quando a gente não bate de frente. Legal. Isso tudo afeta. Legal. Sabe aquilo da gente, engoliu, a pessoa fala engolir sapo. Mas eu falo, engoliu sem mastigar. Quando você tem que engolir aquilo ali, você acha que tem que engolir, que você não pode forçar. Se você mastigar, vai voltar, sabe? Vai. Então isso às vezes pode estar, afeta às vezes no sentido de prender ou no sentido às vezes de soltar muito. Entendi. Às vezes o fluxo é tão grande que você não consegue controlar. Ou às vezes é algo tão assim, tão duro, sabe? Aquela coisa assim tão dolorosa. Tão difícil, que fica tudo travado. Entendi. E ao ponto de dar o nó na garganta de não conseguir descer mais nada. Às vezes é uma situação assim, que antigamente você ia, mesmo fazendo mal, mesmo indo contra seus princípios, seus ideais, a gente acaba aceitando, né? É verdade. Por amar o outro, por ter um objetivo, sabe? Lá na frente. Gabriela, hein? Nossa. Depois a Jasmine também vai fazer. Deixa... Muito obrigado, assim, achei incrível isso, hein? Me fala um pouco das suas inspirações de vida e de Cachoeiras de Macacu na sua jornada, assim, né? Cachoeiras, assim, a gente mora aqui desde sempre, né? E eu só nasci lá no Hospital Rio, mas eu desde sempre aqui. E minha família praticamente toda é daqui, né? Da minha mãe, todo mundo daqui. Eles vieram, minha avó veio de Portugal, meu avô já tinham 4 filhos. O mais velho ficou lá, e aí os 3 mais novos vieram pro Brasil. Mas não veio direto para Cachoeiras. A minha mãe foi a primeira que nasceu aqui no Brasil, mas depois que eles vieram pra cá, nunca mais saíram daqui, né? E eu acho que minha avó, assim, nenhum dos meus filhos, acredito também, tem vontade de ir para outro lugar. Eu gosto de Cachoeiras, assim, pela minha família tá aqui, mas às vezes me entristeço com algumas coisas, sabe?
O que, por exemplo, que você possa compartilhar? A gente é uma cidade bem antiga, né? Mas tem coisas que eu fico pensando o quanto cada um poderia fazer para que a cidade fosse algo melhor para todo mundo, sabe? As pessoas aqui não têm essa consciência de que o coletivo é importante. A união, né? Uma cidade tão pequena, né? Que poderia estar, assim, as pessoas vivendo uma vida melhor, com mais qualidade para as crianças, para os adolescentes, para os idosos, até os adultos mesmo. Porque eu fico pensando, é muito comum aqui a gente ter conhecimento de pessoas que trabalham aqui na cidade, mas que não dão o devido valor nem para a cidade. Que não conseguem enxergar aqui como um lugar para se produzir algo bom, para fazer algo bom. Esse é um espaço de positivação do município de Cachoeiras de Macacu. Sim. Aqui, esse videocast. Sim. E você está aqui é uma parte disso. Se eu tiver a oportunidade de ser ouvida com carinho, eu peço que, assim, para todo mundo, não quero julgar, assim, nem escolher uma classe para ouvir, assim, de uma forma geral, que não se sintam, sabe, ofendidos, mas com carinho, assim, que eu tenho pela cidade, que às vezes eu falo assim, eu acho que nem daqui a 100 anos a gente vai conseguir mudar se todo mundo continuar com essa forma de pensar que a vida é isso. É uma cidade de interior, é uma cidade pacata, a gente não precisa perder isso. Mas a gente precisa pensar que o mundo hoje quer da gente coisas, não vou falar assim, maiores, mas melhores. Melhores. Que não é só trabalhar, mas é também trabalhar com o objetivo de um futuro melhor. Não aquela questão assim, vou trabalhar para ter dinheiro e... Não é, o trabalho... Ir pro Rio, postar no Rio. Postar a cerveja no Instagram. Do final de semana, o churrasco. Trabalha a semana toda, às vezes acorda cedo, aquela coisa toda, chega em casa, faz o trabalho de casa, vai pra faculdade, cuida dos filhos. Chega no final de semana, né, parece que vira escravo, né, de um prazer, de uma... É automático demais, né? De um prazer, assim, que é temporário e algo que não vai contribuir para um... Mas a natureza de Cachoeiras te inspira, apesar dos desafios sociais? A natureza aqui eu tô vendo aquele quadro desde a hora que eu cheguei. Sim. É de um cachoeirense, professor de geografia, Vitor Gabriel Souza. Acho que eu conheço. Sim. E é algo que, assim, a natureza pra mim, quando eu moro num lugar cercado de verde, e quando não tô legal, eu quero ter contato com a cor verde, sabe, a natural. Então eu vou pro quintal e fico lá, mexendo na terra, às vezes mexendo naquelas plantinhas que estão lá, já me faz isso é importante, né? Ficar diferente, mas o verde daqui, eu passei mais de 20 anos sem encostar o pé no rio, sem tomar banho de rio. Eu moro na cidade das águas cristalinas, das cachoeiras. Sim. Então eu tinha muito receio. Por falar assim, vou falar receio porque a palavra medo tem saído da minha vida. Que ótimo. Porque meu nome é Gabriela, meu sobrenome era Medo durante muito tempo. Era uma coisa assim, era medo, do outro lado amor. Mas eu acho que por amar demais, eu acabava absorvendo tudo dos outros, inclusive, principalmente os medos. Então, muitos medos que eu tive a vida toda, assim, carreguei, a gente vai chegar nesse ponto, eu acredito, na entrevista, não vinha só daqui de dentro, né? Você é de Peixes, não? Não, sou virginiana. Sim. Eu não me ligo muito nessa questão de signo. Eu já me liguei, hoje eu também não me ligo, mas acho... Eu nem sei, sabe? Às vezes eu até fico pensando assim, gente, qual é... Mas eu lembro que a minha irmã fala, eu sou virginiana. Eu falei, eu sou gêmea com ela, então eu também sou. Mas ela fala que, Gabriela, acho que... Eu falei, Carolina, eu nem sei, assim. Realmente, isso pode ser bobeira para muita gente. Inclusive, uma escritora já falecida, Rosemarie Muraro, que foi minha madrinha na literatura, né? Patrona do feminismo no Brasil. Ela dizia, ela me chamava de Pedro, né, que é meu primeiro nome,
E é um nome mais familiar, assim, né? E ela falava, Pedro, isso aí, astrologia, quando você tiver 50 anos, você vai ver que é uma bobeira. E, enfim, realmente não é uma coisa, não é uma religião, não é nada disso, né? Enfim, é um parênteses milenar da história da humanidade. Como eu ainda assim não tive a curiosidade de aprender, talvez assim faça até sentido. Eu estava até conversando esse final de semana, não sei se tem a ver, acredito que tenha, sobre as fases da Lua. Como isso interfere na nossa vida, a gente não sabe, até na saúde mesmo. Agora, sim. Agora, deixa eu te perguntar, Gabi, sobre a causa, né, da pessoa com deficiência. Como é isso para você? Como isso te desperta? Como isso te causa? Isso chegou como para você? Ou já foi uma coisa que você já nasceu? Como é que foi isso? Eu não sei da história. Não, eu não tinha deficiência física quando eu nasci, né? Eu tinha uma imunodeficiência que ninguém conseguia descobrir, essa questão toda de saúde, né? Imunológica. Na época eu falava imunodeficiência, mas que ninguém conseguia fazer os exames e tudo mais, e nada. Mas aí essa palavra imunodeficiência acabou assim ficando meio de lado, né? E quando eu tinha, em 2016, quando eu estava prestes a fazer 24 anos, eu tive diagnóstico de um vírus chamado HTLV1, sendo que os sintomas iniciaram quando eu tinha uns 15 anos. Quais eram os sintomas? A incontinência urinária e a fraqueza nas pernas. Até então a gente achava que era assim, que era um andar meio assim, tem que andar direito, me alimentar direito, você não come direito, você não tem força, não sei o quê. Mas eu sempre comi muito pouco e sempre fui muito magra. E teve, assim, o primeiro tombo que me marcou muito foi quando eu caí e quebrei uma parte desse dente aqui da frente, dentro de casa. E aí essa questão da incontinência urinária era algo que vinha durante um tempo, depois passava, depois passava. E essa questão da fraqueza muscular só foi aumentando. E foram 9 anos, assim, tentando descobrir. Mas nos 4 últimos anos... Nossa, então, dos 15 mais 25 anos... Até os 24. Dos 15 aos 24 anos, buscando um diagnóstico adequado. Nos primeiros 5 anos, achava assim, faz exercício, não sei o que, não melhorava. E aí, aos 15 anos, isso não era, assim, um problema muito sério. Mas eu tinha que ir toda hora ao banheiro. E foi quando eu bati, né, e tal, e aquela coisa assim, eu caía direto. Muitas vezes eu caía. Compreendo. E o joelho ralado, e cada vez que caía era aquela, sabe, aquele... Eu sei como é. Aquela situação assim... Dói, né? Assim, eu sei como é, eu digo dói, né? Mas não era só a questão do machucado, né? Era aquela coisa assim, poxa, o que tá acontecendo comigo? E você andar e cair, você já começa a andar meio que com o corpo freando, né? Antes de você cair. E aquilo ali me deixava mais rígida. Então era um peso que eu carregava, assim, da rigidez. Isso também começou a afetar, né? A parte, né, claro. Psicológico e... Claro. E essa questão de não ter um diagnóstico era como estar andando assim, vendada, e qualquer momento você ia cair, sabe? Tô andando, não sei o que eu tenho, ninguém sabe, os médicos não sabem, uma hora para outra eu vou morrer. E a expectativa, né? A perspectiva de vida vai sumindo ali na frente, né? Vai perdendo uma... E o que eu mais pedia a Deus, eu falava, Deus, me dá um caminho, porque eu só via aquilo ali piorando. E chegou a um tempo que eu só ficava deitada na cama o dia todo, era dali pro banheiro. Que eu ia assim de 5 em 5 minutos no banheiro. Durante a noite também, já não dormia. E os médicos? Você ia no Rio, Friburgo? No Rio. E aí, Friburgo acho que eu cheguei aí também, fui. Mas aí já era uma outra questão que também já estava relacionada ao vírus. Minhas plaquetas tinham aumentado muito, estavam em 800 mil. E aí eu falei, peraí, eu fazia exame de sangue direto. Eu falei, quanto que isso aumentou? Eu fui pegar os exames antigos um ano antes, praticamente 9 meses antes, 10 meses, estava em 1.400.000. E o máximo é 400 mil. E aí eu falei, como que isso estava alto, o médico não viu e tal. Aí eu liguei para esse médico, ele, não, vem aqui. Marcou, fui direto para um hematologista. E aí fiz um monte de coisa, a punção da medula. Algo também que passei 2 vezes, a primeira vez foi bem traumático, né? Eu fui aqui no osso da bacia e era algo assim bem
quando a gente fala assim, vai doar a medula, a gente não tem noção, né, do que é. São 20 punções. E essa eu fiz 3. Mas no final deu tudo certo. Depois, anos depois, sei lá, uns 4 anos depois, uns 3 anos depois, uns 3 anos depois. E aí eu fui no outro médico, em São Paulo, que falou, olha, na primeira consulta, ele falou, pode ser 2 coisas. Ou um vírus chamado HTLV, ou uma doença hereditária de descendentes europeus, que provoca também esse tipo de fraqueza muscular. HTLV. Tem o HTLV1 e o HTLV2. E esse vírus ele foi descoberto antes do HIV. Ah, sim. Só que é um vírus muito negligenciado, porque somente de 1 a 5% das pessoas que são portadoras que vão desenvolver alguma doença relacionada ao vírus. E existe transmissibilidade? Como é que é isso? É a mesma forma do HIV, da hepatite, Entendi. É um vírus sexualmente transmissível, né? É um IST. Sim. E é uma IST. E hoje aqui no Brasil existe um movimento assim, bem melhor do que existia na época que eu fui diagnosticada, em 2016. Bom, agora eu tenho acesso a isso, né? Pelo Instagram e tudo mais. Então esse médico de São Paulo que achou o X da questão. Foi. Aí logo assim, eu já repeti alguns exames, inclusive de imagem, que eu já tinha feito, porque não existe um tratamento para o vírus. Entendi. A gente trata as doenças associadas. Eu tenho a mielopatia associada ao vírus e a paraparesia espástica tropical. Que a mielopatia, ela atinge a medula, né, na região lombar. No caso, essa do vírus, né? Existem vários tipos de mielopatia. E a paraparesia, essa, né, é algo antes da paralisia, paraparesia, por conta disso. Né? São espasmos involuntários que perde o controle, no caso, dos membros inferiores. Mas existem outras doenças associadas à incontinência urinária, que vem da bexiga neurogênica, também está associada a essa questão neurológica. E, desculpa te interromper, existe algum tipo de prevenção ou informação a mais que você passaria como utilidade pública para os nossos ouvintes? Sim, muitas mães não sabem, né, mulheres grávidas, no Pois pré-natal exija o teste para o HTLV 1 ou 2. Pega a visão, gente. Olha como pré-natal é importante. Porque não sei se aqui na cidade é feito, se no município é feito no pré-natal esse exame, né? Se tá lá o teste para HTLV 1 e 2. HTLV 1 e 2, pré-natal. E é muito importante, porque se a mãe tem, né, portadora do vírus, o parto não pode ser o parto normal, tem que ser cesárea. Não pode amamentar, o aleitamento não pode ser materno, então a própria equipe de saúde vai ter esse suporte para oferecer o leite, né, a fórmula, e oferecer também para a mãe os cuidados, né, os devidos cuidados na hora do parto, né, porque a equipe na hora do parto tem que estar ciente disso tudo, para não ter a transmissão cruzada, né, a criança ter contato com o sangue da mãe. E a família também, né? Os outros, se tiver mais filhos. Se for detectado, né, diagnosticado da mãe, os outros filhos também fazerem os exames. O pai, todo mundo. Porque às vezes ele vai passando de geração em geração e vai ter assim na terceira, na quarta geração. Alguém, né, vai desenvolver alguma doença ou sintoma. É um vírus muito silencioso. E lá atrás as pessoas não tinham consciência, né? Eu fui em médico, né, antes desse médico de São Paulo, e ele desistiu de me atender, de procurar. Ah, imagino. E ele falou assim, olha, realmente eu não sei o que fazer e tal. Na última consulta ele devolveu, porque ele não queria mais que a gente fosse lá, porque ele não sabia resolver, né? Adiando, né? Sim. Acredito que ele não queria marcar, porque ele não tinha uma resposta para dar. Sim. E nós fomos, depois de 2 anos, ele já enrolando isso. Sim. E, enfim, na hora certa a gente descobriu. Você me perguntou essa questão da causa PCD. Se isso é uma causa para você, se você levanta essa bandeira, se você sofre ou já sofreu preconceitos. Já sofri preconceito por conta do HTLV. Na época que eu descobri, sabe, quando o diagnóstico veio, assim, parece que o chão se abre, porque a gente não sabe o que é, né? Algo desconhecido, a gente
vai pesquisar na internet, a gente morre antes da doença, né? O Google te mata antes. Né? Eu vi uma frase assim que me chocou bastante. Mais perigoso que a AIDS e mata tanto quanto o câncer. E aquilo ali eu falei, meu Deus, hoje eu penso, quem escreveu aquilo ali merecia estar preso, sabe? Por uma informação tão catastrófica na vida de uma pessoa. E isso foi logo assim, sabe? Aquela busca que você logo de cara já vê. Você não precisa nem clicar em site nenhum, já entra aquele trecho ali. E hoje em dia, se eu me deparar com algo assim, eu nem sei o que eu faço. Acho que vou procurar várias coisas para denunciar e chegar até quem botou aquilo ali na internet. Mas eu até penso assim, naquela época não tinha informação suficiente. Mas a pessoa se propôs botar aquilo num lugar onde várias pessoas vão ter acesso. E Gabi, vamos combinar, né? Graças a Deus você tem condições financeiras para o tratamento. Por isso que a tua recomendação às pessoas que estão grávidas, né? Façam um pré-natal adequado é tão importante. Porque o tratamento é um tratamento caro, não é, Gabi? Não é tão caro. Não é caro? Não é caro. Então me corrija e explique, o tratamento, por favor. Então, vou te falar da minha parte. No início era muito caro, porque eu tinha que tratar várias coisas. Você Mas teve que ir a São Paulo, né? O SUS oferece isso tudo. Só que no SUS eu teria que fazer o tratamento venoso, né? Tomar esse corticoide, essa dose toda em um dia. Eu poderia fazer essa também, pelo particular, mas eu preferi fazer via oral. Entendi. Porque eu tomo todos os dias, desde que eu comecei a tratar. O SUS, acredito que eles tenham... Porque a gente não toma só o corticoide, né? No meu caso, eu tomo corticoide, tomo também para prevenir a herpes zoster, porque a imunidade é baixa. Sim, claro. É uma medicação também cara, mas o SUS tem que oferecer isso, que é uma medicação contínua. Né? A gente tem o direito a isso, né? De receber. Da mesma forma que outras doenças crônicas também têm, né? Aquelas medicações caras, né? Quem tem artrite reumatoide e outras coisas. Sim. Mas essa importância de procurar o diagnóstico, assim, eu não tenho nenhum sintoma, mas está grávida, isso é um direito seu e do bebê. Principalmente do bebê, porque se você tem, você não sabe, mas eu acho que eu não tenho, não, sabe, mesmo achando que não tem. Não é de praxe, acredito que em todos os lugares ainda a gente não conseguiu que essa lei seja aprovada em todos os estados. Se eu não me engano, em Salvador, na cidade de Salvador, essa lei já está em vigor, acho que há alguns meses, alguns são Legal. E faz parte, né, dos exames do pré-natal. E às vezes no primeiro teste pode ser que dê positivo e eles repitam, porque tem o falso positivo também nisso, a gente tem que levar em consideração. Principalmente nas mulheres grávidas, porque às vezes aquela coisa hormonal, né, mexe muito. Então tem lugares que eles aconselham que seja feito 2 testes. Cara, é incrível ver a tua independência, assim, para tocar, né, também tua vida, assim, sabe? Você disse que já passou o preconceito, né? Sim. E que de alguma forma você, não sei se o verbo é esse, mas luta por essa causa, posso usar assim? Agora sim, antigamente eu lutava, mas meio que me escondia, porque eu fui orientada a não falar sobre isso. Entendi. Porque eu ia sofrer preconceito, discriminação, e eu tinha medo. Da mesma forma que eu tinha medo, eu tinha raiva de não ter coragem de falar sobre isso. E uma vez eu conversando com meu pai, eu falei assim, não, você não tem que ter vergonha de falar isso pra ninguém. Ótimo. Mas eu ficava assim, por eu morar numa cidade pequena e as pessoas, sabe, me conhecerem, eu ficava pensando, nossa, eu vou sofrer. Por eu estar numa cadeira de rodas, isso já é algo que as pessoas olham de uma forma diferente, de uma forma que não me deixa confortável. Aquele olhar assim de pena. A gente não tem que sentir pena de uma pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência, ela não está cumprindo pena ali a cadeira de roda não é uma cadeia, não é uma prisão. Que legal que você está falando. E ninguém tem que ter pena, coitado, tá preso ali, não. A cadeira de roda é o que dá asa pra gente, é a nossa perna. E eu poder falar da deficiência, eu falar assim dessa causa das pessoas com deficiência, hoje é pra mim, uma alegria sem tamanho. Isso começou, sim,
Eu vou me emocionar agora em falar sobre isso e eu peço perdão se em algum momento isso... Não, que isso? Quando eu conheci o projeto Juliette Serrana, que é um projeto que se inspira no Instituto Montanha para Todos. Não sei se vocês já ouviram falar. Juliette Serrana. Montanha para Todos foi criado pelo casal Guilherme e Juliana. Eles são montanhistas. E ela teve um problema, uma doença no cérebro, né? E depois da cirurgia para retirada do nódulo, ela ficou com algumas sequelas. Mas o sonho dela era continuar indo para as montanhas. E ele foi para a França, se não me engano, conheceu um projeto de uma cadeira adaptada chamada Joliette. Ele trouxe para cá, fez uma adaptação para ela e botou o nome de Juliette. O nome dela é Juliana. E voltou às montanhas com ela. Que lindo. E ele espalhou, né? Tem disseminado essas cadeiras. Alguns lugares têm as cadeiras, assim, outros estão aderindo, assim, de forma comprando e tal. E a gente tem uma aqui, que se chama Juliette Serrana, e tem algumas pessoas de Cachoeiras, outras de Friburgo, de Itaboraí, do Rio. São voluntários, né, que carregam a cadeira. E a gente procura pessoas com deficiência, neurodivergentes, mobilidade reduzida, idosos, para fazer passeio nessa cadeira, que faz passeio, trilhas, montanhismo. Que bacana, cara. E não é um projeto só para sentar ali e andar ou só carregar. É um grupo que tem, assim, abraçado a causa, né? Essa causa das pessoas com deficiência. Uma rede de amigos, de apoio. De amigos, sim. E a gente acabou, assim, se juntando por esse, sabe, se encontrando. Claro. E às vezes as pessoas falam assim, lutar pela minoria. Não é a minoria. Pessoas com deficiência significam 1/4 da população do Brasil. E às vezes a gente nem sabe disso, né? Não tem noção disso. Talvez por... 1/4 de 200 milhões de pessoas, né? Sim. Então é um número bem expressivo. Claro. Isso porque a gente não tem acesso... Que tem o mesmo direito. São pessoas que têm o mesmo direito de cidadania de qualquer outro. as pessoas sem deficiência. Claro. E a gente teve o censo, né? Eu gostaria de fazer até essa observação aqui. E o censo tinha 2 questionários. Tinha o completo e tinha o resumido. Eu tive a oportunidade de responder. E foi feito lá o resumido. Não perguntaram sobre a questão da família. Nossa. Não sei se... Quer dizer, é um gap gigante, né? Eu não sei se ele foi, assim, a pessoa que fez. Foi discreto e colocou lá, mas ele deveria perguntar se tinha mais pessoas na família. Tem muitos tabus ainda, né, Gabi? Eu não sei se isso é um tabu ou se isso é algo que tá, sabe, encrustado de uma forma de pensar assim, não vai fazer diferença. Não sei. Qual recado você daria para quem recebe hoje um diagnóstico de HTLV ou uma outra... A gente pode falar assim de uma doença rara, né? Porque a gente se encaixa muito... às vezes é uma sigla... o TEA, o TDAH, o TOD, o HTLV, né? A paralisia cerebral. Às vezes a gente pega muito essa coisa do nome, mas é uma classe que deveria estar unida. Sim. Né? E até para fortalecer uns aos outros. Busque informações seguras, com profissionais, sabe, que te transmita segurança. Não vá assim em TikTok, essas coisas assim, que Instagram, Perfeito, Facebook. O que vem fácil, às vezes chegou para eles muito fácil, de uma forma muito vazia, muito corriqueira. E as pessoas hoje em dia, elas não buscam ajudar. Elas buscam só o bem próprio. E a internet a gente vê que virou um território de pessoas que só querem agora. like, né? E visualizações. Então, busquem médicos, profissionais assim, da área de saúde, infectologistas, se for uma doença viral, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, porque acredito que toda pessoa que lida com uma doença rara precisa de um apoio emocional. Mas, eu tô bem, mas precisa de um apoio de psicólogo, de terapeuta. Claro. Dê valor para os terapeuta ocupacional,
neuropedagogo, psicólogo, fisioterapeuta. Claro. Porque às vezes as pessoas levam muito assim, tô Aham. fazendo. E os profissionais também levem a sério o trabalho de vocês. Busquem sempre aprender, né, mais, buscar formas de fazer aquilo ali com mais eficiência, com mais amor, com mais carinho, mais cuidado. E a palavra empatia não é só bonita na escrita, não é só bonita no falar. É bonita quando está aqui dentro e quando ela é de verdade. Quando ela acontece de dentro para fora e não tatuada na pele só. E que isso esteja tatuado na sua alma, seu espírito, para levar isso adiante de várias formas. Não só, vou me colocar no lugar do outro. Não é você se colocar no lugar do outro. É você pegar o outro e colocar no lugar que ele melhor possa viver. Com todos os direitos dele, com todos os desejos dele sendo vistos de verdade. Isso é empatia para mim. As dores sendo validadas e Poxa, muito obrigado. tudo isso. Por todo esse depoimento um depoimento tão contundente e autêntico ao mesmo tempo, não é? Eu falo demais, mas eu boto que tá... Não, você ensina muito pra gente. A gente tá quase acabando, mas assim, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, Gabi. Nada. E até me perdi um pouco aqui, acho que eu fiquei um pouco emocionado, misturou tudo. A Juliette Serrana também acolhe de alguma forma pessoas, desculpa insistir nisso, né? Porque eu tenho amigos, por exemplo, em São Gonçalo, que tem coletivos, a Luana Mota, né, tem um coletivo, depois eu vou apresentá-la, Neurodiversidades, né? De crianças com TEA, mas com baixa renda, moradoras de favelas, enfim, de São Gonçalo, né? E a luta dela é justamente mostrar, né, o quanto que, poxa vida, um remédio às vezes que pra gente é mais fácil, de R$100, de R$300 que seja, se pra gente já é custoso, né, tem todo um planejamento financeiro para executar aquilo, imagina para uma família de vulnerabilidade social, né? Então é importante também abarcar, pensar nessas outras camadas da sociedade que estão tão próximas de nós e que às vezes a gente nem, né? Você comentou sobre o TEA e é algo também que tem me tomado assim muito, sabe? A gente vê muito hoje em dia o diagnóstico do TEA. Né? E transtorno do espectro autista. E não sei se você já ouviu falar do TOD. A Jasmine conhece melhor do que eu, que ela é pedagoga, é o transtorno opositivo. Isso transtorno opositor desafiador. Obrigado, Jasmine. A gente ouve muito falar do TEA e o TOD às vezes eu conheci esse ano, mas eu vi que tem alguns diagnósticos que estão sendo, né, trocados. É TOD e estão diagnosticando como TEA. E a própria evolução não está sendo, né, o TOD é como a criança não aceita o comando, é isso? Tem algumas coisas que batem, mas não é aquele, não é algo meio, como é que eu posso te dizer? O olhar é o que diferencia muito, né? O TOD, eles conseguem te olhar assim, com aquele olhar meio assim, querendo te entrar num embate ali. Entendi. Já o TEA é um olhar que foge um pouco, né? Entendi. E isso é algo que acho que primeiro, assim, eu não posso falar como especialista porque eu não sou, mas eu leio, às vezes eu entro em rodas de conversas com pessoas, legal, assim, de mães. Legal. E é algo que às vezes acaba atrapalhando até quem tem um transtorno do espectro autista, né? Porque confunde o profissional. E nas escolas, a forma como... A gente estava falando sobre isso, inclusão, no ano passado. Tinha até um professor lá, ele estava ouvindo depois, eu sou professor e passo por isso. No TEA, o aluno às vezes ele não consegue ir ao banheiro sozinho, isso tudo.
E no Todd, ele quer ir ao banheiro, ele tem essa vontade de ir. E nessa coisa de juntar todo mundo no mesmo, acaba piorando, né? O aluno com Todd, ele acaba ficando mais aversivo àquela situação toda. Entendi. Essa coisa de estar junto, se relacionando, se comunicando, acaba. Então, acho que diferenciar isso também é algo que a gente precisa, não só o professor, mas nós também, Claro. né? Quem convive, quem... Claro. Muito bom isso, Gabi, né? Pesquisem em fontes seguras. Sim. Né? Fontes Agora, seguras é algo que mais do que a gente falar, é a gente saber antes de falar. claro. Mudando um pouco a nossa prosa, qual que é, assim, a música que hoje tem tocado a sua alma? Eu vejo que você tem uma ligação forte com música. Tem. Olha, te falar de uma música é difícil. Eu sou uma pessoa assim que eu ouço um pouquinho de tudo. Legal. Tem uma música que fala em várias línguas, Obrigado Deus, mas o refrão dela é em Yorubá. É O Seu Alorumi. E eu fiz um bordadinho e tem lá no meu quarto. Que legal. É Obrigado, meu Deus. Se vocês tiverem oportunidade de ouvir, é uma Canta pra música... gente um pedaço do refrão. se cantar eu Não? não, eu prefiro tá. que eu não me arrisco a cantar ela agora não. Mas se vocês tiverem oportunidade de ouvir, ela tem o cantor fez, mas tem uma versão? uma versão que são vários cantores. Aham. Então vai assim Sobrepondo ao outro. em várias línguas, né? Que legal, Gabi. E é muito legal, assim, durante um tempo ela virou quase que um hino assim pra mim. Acho que não foi à toa que eu bordei a frase, né? Pra ficar lá exposta. Música também é uma cura, né? Assim, é uma cura. Eu que gostaria de falar sobre isso depois, na hora que chegar, né? Na hora do... Na hora do parque ou na hora dos objetos? Eu ia falar eu trouxe o instrumento Também sim, para falar sobre isso. Sim. Porque Eu tudo trouxe dando certo, a gente vai dar uma andada no parque da cidade, né? Que a música... Uma voada por lá. Durante esse tempo que o diagnóstico não vinha. Não vinha. E que não tinha remédio, assim. Sim. A música foi meu remédio. Eu ficava na cama o tempo todo, ia ao banheiro, e esse instrumento ficava o tempo todo do meu lado. Já estamos entrando na parte, então, dos objetos. Não vou tocar, mas vou mostrar. Tá. Porque era esse mesmo, o som era esse aqui, eu tenho outro na verdade. E tinha um caderno, eu não consegui achar ele hoje, porque eu guardei ele bem guardadinho pra minha sobrinha, não dar os autógrafos dela lá. A Aurora. Mas ele é um caderno com folhas coloridas. É como se fosse um arco-íris. E ele tinha, assim, muita coisa. Tem, né? Rascunho de muita coisa. E tem uma música que foi feita logo após o diagnóstico, né? Uma música, assim. De início era uma oração e acabou virando uma canção. Tanto que o nome dela eu acho que é Oração, porque fala disso nela. Sim. E acabou que ela ficou sem... Nossa, eu tô curioso. Mas lá a gente vê. Pra ouvir a música? Quem sabe lá. Lá. Então, a música pra mim é um remédio, não posso falar nem remédio, mas é a cura. É a cura. Porque remédio às vezes cura, às vezes tem efeito colateral, Amarga, mas né? amarga, A música não. E é algo que tá certeza. sempre aqui, que se não tiver na mão, tá no ouvido, tá na cabeça, sabe? Com assim, certeza. tá no Como é o coração. nome desse instrumento? Ukulele ou ukulele ou ukelele. Entendi. Depende do... Seria um primo do cavaquinho? Não. Não? Como é que é? Ele é todo mundo acha que parecido com cavaquinho, às vezes chama até de cavaquinho, né? Tem até uma frase assim, não chame meu ukulele de cavaquinho. Viu? Porque senão fica Aham. ruim a história ali, né? Sim. Ele é um instrumento de origem africana. Sim. Africano não, falei errado, peraí. Havaiana. Havaiana. Mas dizem, né? Eu não posso confirmar porque existe que lá em Portugal existia um que chamavam de braguinha. Que era parecido, mas eu acho que
veio do Havaí, como no Havaí não tinha essa questão. Linda a cor dele. Esse aqui é e ele tem vários tipos. Esse aqui é um soprano. Tem o sopranino, que é menor, soprano, concert, que é um pouco maior, tenor e barítono. Tem menor que esse? Tem bem, mais ou menos desse tamanho aqui, assim. Caramba. Só que o somzinho dele é mais miudinho, né? A tradução dele é pulga e saltitante. Olha só. É um somzinho bem... Acho que ele tá um pouco desafinado, né? Porque na hora do carro deu umas batidinhas aqui por cima. Mas enfim, a música é isso pra mim, né? É algo que nem sempre é uma música, mas é um verso, Sim. uma melodia. Sim. É um canto de passarinho que acaba entrando, sabe, naquela hora e vem uma frase. Não é É quase que a paz concreta, né? Não é registrado sempre, mas é um... Você sempre me falou uma coisa que eu falava para as pessoas e eu me traumatizei um pouco de falar isso. Hoje não falo mais tanto, que obrigado por tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa tão sublime, né? Você agradecer a pessoa, né? Sem pressa, sem interesse no que ela vai te trazer ou não em benefício, né? Estar na vida nesse lugar da virtude, nesse lugar do belo, né? Da busca pelo belo, é um risco, né? Mas ao mesmo tempo nos limpa a alma, né? Nos reabsorve, nos reabilita a vida de uma forma muito mais autêntica, né? E eu acho que por isso feliz também, não é? Então o ukulele... Você ia falar, Não, desculpa. pode terminar. Não, eu fiquei curioso. O ukulele tem mais... Qual outro objeto? Você trouxe o livro? Conta pra gente os objetos que estão latentes em você até hoje, do passado, do presente. Um livro. Posso? Sim. Rosana Ramos, Inclusão na Prática. Estratégias eficazes para a educação inclusiva, da Sumos Editorial, 3ª edição. Lindo livro. Tô procurando outra. São margaridas ou crisântemos na capa. Uma coisa linda. Muito legal, gente. Rosana Ramos, Inclusão na Prática. Ah, que maneiro, Gabi. Olha, Jasmine, olha, que bacana. Uma boneca de Inclusive, pano. se quiser fazer alguma pergunta, já. Eu tinha uma outra dessa, né? Mas a minha sobrinha, que tem 16 anos hoje, ela levou. E esse Que ano eu legal. descobri que ainda existia dessa boneca, que é um paninho, olha só. Ela tem um toque todo... Dá licença. Esse cabelo rosa Barbie, né? A minha não era rosa, a minha era outra boneca, mas eu não achei dessa. Aham. E ela tinha um monte de fitinha, uma boneca preta, e de fitinha colorida Bater no uma cabelo. foto. O colorido dela era o que mais eu gosto dessa. Desde criança que você tem ela. A outra eu tinha mais tempo, essa daqui eu comprei agora há pouco tempo, Ah, porque tá. eu vi. E a minha sobrinha Aurora também gosta dela, né? Uhum. Mas eu trouxe ela por me remeter à infância, que eu falei que é algo que está latente em mim até hoje, Sim. o ser criança. Sim. E é o que me salva nos momentos assim que o adulto não dá conta. Claro. Eu acho que eu volto, né? Eu tenho a graça de ter a minha sobrinha morando comigo, né? Então eu sou criança o tempo todo com ela. Uhum. Ela acha que eu sou uma criança adulta ou um adulto que não cresceu. Né? Ela fala assim, mas Gabi, você é criança, você dirige. Eu falei, olha, não sou criança, eu posso dirigir. E tudo que eu faço, se eu pego para escrever alguma coisa, se eu pego para tocar o ukulele, ela fala, eu quero tocar. Porque eu acho que ela, dentro dela eu sou criança. Se eu sou criança igual a ela pode também. Né? Então, isso é pra mim e pra ela, assim, eu brinco realmente. E hoje em dia os adultos, o tempo que eles estão com a criança, eles querem trazer a criança pro mundo deles, né? Verdade. Dar o celular,
Verdade. Tablet. Né? tablet, mas não é isso. A gente tem que ir pro mundo delas, né? Porque senão eles vão adultecer muito antes, né? O que está acontecendo. Verdade. Não estão vivendo a infância como deveria. E o segundo objeto, que é o do presente, dá até um pouquinho aqui com o limo, foi a pedra lá do parque da cidade. Que maneiro. No dia que eu conheci o Projeto Juliette, Que legal. que eles me convidaram para ir até a tenda deles lá. Eu conheci, eles falaram, quer dar um passeio? Eu falei, quero. Nós fomos passeando pelaquela trilha, pela trilha não, pelo caminho. Sim, sim. E eles falaram, quer descer até a trilha para chegar perto do rio? Eu falei, se puder. Eu não sabia disso, hein? Da pedra do parque da cidade. E a gente desceu. Que conexão. E quando chegamos lá embaixo, eles falaram assim, quer botar o pé no rio? Aí eu falei, pode? Pode. Eles arrumaram lá na hora, acho que tudo tinha que ser. Aham. Botaram um troncozinho assim, eu sentei ali, botei os pés na água e as mãos. E lá, não sei se você já teve o prazer de ir até lá embaixo. Não, ainda não. Tem pedra, assim. Você atravessa ele todo de pedra. Aham. E eu perguntei se eu poderia levar uma pedra de recordação nesse dia. E foi a pedra, sim, que deu início a tudo, né? O dia que deu início, que a minha vida mudou, que os medos ficaram para trás e a consciência que eu tenho hoje de que o mundo não é o que eu pensava, sabe? Que as pessoas estavam todas perdidas, que não tinha mais esperança, não é isso. A gente está vivendo num mundo que existem pessoas boas e que a inclusão está acontecendo, a acessibilidade está acontecendo. Por mais que seja assim, a passo de formiga, mas está acontecendo e a gente precisa celebrar isso, comemorar e falar isso, sabe? Espalhar. Porque é um motivo de alegria e um motivo de incentivo para quem está dentro de casa, para quem tem um filho PCD, neurodivergente, fala assim, não, eu tenho que, sabe, deixar meu filho aqui para ele não Trancado. evitar, que vai causar, sabe, mal-estar, não. Seus filhos, seus pais, seus amigos, Saiam de casa. Saiam de casa, busquem locais com pessoas que estão, sabe, precisando do que você é, do que você tem a oferecer. Que lindo, Gabi. Para viverem melhor, porque eu vejo que os voluntários ganham tanto quanto a gente. Claro. Quem está lá apoiando, levando a Juliette, abraçando a causa, a história de cada pessoa, seja voluntário, seja quem está se propondo a passear ali, isso vale muito a pena. E essa pedra simboliza isso tudo. Eu peguei uma com lodo para, sabe, ter a clareza de que ela estava dentro do rio. Sim. Muito bom, incrível, né? A pedra ser um objeto tão antigo, né? E ao mesmo tempo abre tantas sensibilidades. No início ela parecia que era... Hoje quando eu peguei ela, eu falei, nossa, ela parecia que era maior. E hoje eu olhei para ela e falei, ou ela diminuiu ou eu que estou com um olhar assim mais amplo. E aquilo que me assustava hoje, sabe? Eu tenho mania de dar significado para tudo. Acho que eu botei aquilo no textinho. Tem uns pensamentos bem assim, devaneios que vão longe. Então, não é à toa que é uma pedra, né? Eu lembrei da história de Pedro, né? De onde surgiu a pedra inicial, né? Disso tudo. Então, você sendo Pedro, olha que essas coisas... Né? Tem um Pedro escondido. Né? Tem. O início ali Sim. de tudo. Então... E assim, o que te fez aceitar falar conosco na varanda da Kitty? E eu ia te perguntar isso penultimamente. E por último, se você puder deixar um recado para Gabriela Coelho de daqui a 10 anos. Eu tô vivendo hoje uma vida que eu nunca imaginei que fosse viver. Né? Ainda mais depois desse período que eu vivi com depressão, né? Eu acho que até antes eu não imaginava que eu ia viver algo assim, vivendo em sintonia com os meus ideais, né? Com os meus valores, porque antes eu ficava me afetando muito com aquilo que não ia de encontro com o que eu
Acho certo. Eu tenho um senso de justiça que às vezes não me ajuda. Que eu acabo perdendo o olhar naquilo que interessa e me afeto demais com aquilo que eu acho que é uma agressão ao outro, a mim mesma, né? Gasto muita energia com aquilo ali. E o projeto Juliette Serrana me deu esse espaço para olhar em volta e ver que eu sou capaz de tanta coisa que eu nem imaginava, sabe? De mesmo minha cabeça tendo alguns gaps assim, né, desse tempo todo de depressão, acho que até do próprio vírus também, eu ainda consigo pensar e às vezes eu até me surpreendo, nossa, eu consegui chegar até essa conclusão, até esse pensamento, essa ideia, e eu fico pensando, nossa, eu escrevi isso, eu me surpreendo. E poder falar hoje que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida é o fato de eu ter aceito o convite, por eu estar tranquila e segura de estar falando sobre isso tudo. Porque é muito ruim a gente ter algo para falar e não se sentir à vontade de falar, né? Sentir medo, insegurança. É como se você tivesse que socorrer a vida de alguém, mas você não pode falar porque, né, pode botar tudo a perder. Não pode pedir ajuda. Eu tinha essa sensação que eu tinha que ajudar falando sobre isso, porque outras pessoas podem estar passando por essa via crucis toda que eu passei ao longo desse tempo sem diagnóstico. E eu não podia ajudar, não podia falar nada, né? E agora eu faço questão de falar. Sim, se me der a oportunidade, eu falo, não tem mais. Essa questão do tabu já não me afeta mais, do medo de ser discriminada. Pelo contrário, se alguém me discriminar hoje, se alguém agir de forma que eu vejo que não está respeitando os meus direitos, ou de alguém que está comigo, eu vou me posicionar. Acionar, né, a justiça. Sim. Maravilhoso. E o recado para a Gabi daqui a 10 anos? Qual seria? Difícil. Para fechar. Daqui a 10 anos eu vou estar. Eu espero. Não, espero, não vou falar assim não. Vou falar para ela que nem tudo na vida é como parece ser. Que a sensibilidade não é de todo mal. Que você tinha que ter dado valor, né, lá atrás, mas eu espero que agora você esteja dando valor para sua sensibilidade, né, acreditando nas coisas que você sente, mas não deixando que abale de forma negativa, que esteja sendo usada de forma a fazer o bem, principalmente para você, né, para se proteger, para impor limite daquilo que não é seu, para que só chegue até você, assim, no seu interior, o que realmente tem que chegar. Espero que esteja chegando muitas coisas boas, coisas, né, que faça você ser uma pessoa incrível, que eu acredito que você vai ser com 40 anos. Que seus sonhos, assim, eu não tenho dúvida, sejam capazes de mover muitas ideias e principalmente pessoas e ajudar no que for preciso, que o mundo esteja melhor e que você se sinta responsável por ter feito pelo menos um pedacinho disso tudo. Um pedação. Você transformou nossa tarde hoje num momento de poesia, de alegria. E olha que você nem tocou, nem cantou, pelo menos não por enquanto. Quem sabe no segundo e bloco final dessa entrevista no parque da cidade. E a gente está caminhando para lá, não é isso? Então, bora lá.
A certeza de que o agora é raro nos faz desacelerar o passo, retirar as pilhas do relógio e abrir as janelas da alma para sentir os ventos da vida que refrescam nossa consciência, ao mesmo tempo que espalha as nossas sementes. Gabriela Coelho. Calma, afaga a alma e cura a dor. Amigo é coisa bendita, é presente doado ao coração. Alegra os dias da gente, transforma em música nossa oração. Saudade é a prova temida, que testa o amor e reprova a paixão. Da vida, também curativo para o coração. A vida é bem precioso, presente de Deus pra você. Jamais pense em reclamar, mas queira sempre agradecer.